Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos iniciar mais uma aula, mais uma lição da nossa revista O Discipulado. O Discipulado não, Discipulado. Estamos na lição de número 9, a lição O Discípulo e o Louvor. Uma coisa tão importante, perdão, algo tão importante, de suma importância também na vida do cristão, o louvor. No início da nossa lição, o texto bíblico nos diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 9, 1 ao 2. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos encontramos, que é o melhor lugar para estarmos, Pai. Nessa hora eu te peço, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para a Tua palavra, Pai. É o que eu oro agradecido no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Louvor. Primeira coisa que eu quero falar. Louvar não é cantar, louvar não é dançar, louvar não é fazer teatro, isso não é louvar. Louvar é cantar, louvar é dançar, louvar é fazer teatro. Ué, uma coisa não é igual a outra, mas são iguais? Não estou entendendo, já vou chegar lá. O ato de nós cantarmos simplesmente não quer dizer que nós estamos louvando. Veja bem, louvar a Deus é uma coisa simples. Simples. Nós podemos louvar a Deus com qualquer coisa. Podemos louvar a Deus cantando, dançando. Podemos louvar a Deus prestando o nosso melhor, fazendo o nosso serviço. Louvar a Deus trabalhando na casa do Senhor. Mas há uma diferença. Louvar a Deus não é simplesmente, por exemplo, eu posso estar trabalhando na casa do Senhor e não estar louvando a Deus. Poxa, mas eu vou estar trabalhando na casa do Senhor e não vou estar louvando a Deus? Porque louvar a Deus não é simplesmente fazer uma coisa. Louvar a Deus, por exemplo, não é simplesmente cantar. Cantar até eu canto. Bem ou mal, não vem ao caso agora. Mas louvar a Deus nós estamos fazendo aquela ação de, no caso, cantar. Louvar a Deus é o cantar e é o estar com o seu coração, a sua mente voltada para aquilo que você está fazendo. Você está cantando um hino de louvor ao Senhor e você está no seu coração também cantando o hino de louvor. Porque nem tudo que está nos nossos lábios está no nosso coração. Nosso coração, tá? Porque o nosso louvor, assim como o nosso culto deve ser racional, como está em Romanos, o nosso louvor e a nossa adoração também tem que ser racional. Nós devemos estar com o nosso, não só, eu vou usar no caso o louvor, a música, tá? Que é a referência que nós temos de louvor. Existe, como eu coloquei, diversas formas de louvor. Mas o louvor de música é o louvor mais tradicional, né? O que nós temos um exemplo mais forte, mais aparente. Mas o louvor, ele não é só aquele ato. Ele é o ato do coração. Imagine uma pessoa estar numa... E não necessariamente precisa estar na igreja, tá? Dentro de casa, no trabalho, na rua. A pessoa está cantando um hino. Ela está louvando? Não sei. Porque ela pode estar cantando um hino, mas nós não sabemos o que está passando no coração dela. Qual é o intuito daquele louvor?
a pessoa está cantando um louvor de forma automática e às vezes nem percebemos que quando nós estamos cantando uma música, ou ele está cantando e está em seu interior louvando a Deus. O louvor é uma coisa muito pessoal. O louvor é parecido com a oração. A oração nós estamos falando com Deus. O louvor nós estamos engrandecendo, glorificando o nome do Senhor. O louvor, por isso que o louvor deve ser uma coisa racional, uma coisa feita não só com a palavra. Algumas pessoas, infelizmente isso acontece, as pessoas estão no altar do Senhor cantando hinos, cantando músicas, levando as pessoas a glorificarem o nome do Senhor, e essas mesmas pessoas não estão louvando ao Senhor, e às vezes o Senhor não está mais com elas. Infelizmente acontece isso, sim, infelizmente, porque perderam o temor, perderam a noção da adoração ao Senhor, fazem aquilo como se fosse algo automático. E esse é um perigo muito grande nas nossas vidas. O louvor ao Senhor é uma forma de agradecimento também. O louvor a Deus é algo que chega ao coração de Deus como um incenso de cheiro suave. O louvor é algo pessoal, como a oração é algo pessoal. Nós podemos estar louvando na igreja, em comunhão com os nossos irmãos, mas cada louvor é individual. E não é louvar, eu não vou louvar porque eu não tenho uma voz boa para louvar. Deus não está vendo isso. Deus não está vendo, não está ouvindo a sua voz. Deus está ouvindo o clamor, o desejo de louvor do seu coração. Ponto. Não importa se o seu melhor é uma coisa terrível. Nossa, eu não sei louvar, às vezes eu me perco na letra, me perco no ritmo, mas não importa, Deus não está vendo isso. Deus está vendo o louvor do seu coração. E isso é o que importa, isso é o que interessa, o louvor do seu coração. O autor da revista, ele divide em alguns tópicos aqui. O que é louvar? De modo abrangente, louvar significa magnificar, honrar, glorificar, oferecer ação de graças, elogiar, adorar, aclamar. O ato do louvor implica mais íntima comunhão com aquele que está sendo louvado. Em sua essência, o louvor significa voluntariedade de espírito em adorar e servir ao Supremo Deus. Ou seja, louvar é só para Deus. Nós louvamos somente a Deus. Outras coisas nós estamos cantando. Tá? Voltando ao exemplo da música. Ou nós estamos dançando. Dançando para nós mesmos, dançando para outras pessoas. Dança profissional, eu digo. Mas o louvor pertence somente ao Senhor. A nossa adoração pertence somente a Deus. Continuando na revista, louvar a Deus é regozijar-se em suas obras. Um outro item que ele coloca, louvar a Deus é muito mais que um simples agradecimento. Louvar a Deus é esquecer-se de si mesmo. Quando nós louvamos a Deus, não é, voltando um pouquinho, antes de eu falar do simplesmente agradecê-lo. Gente, não existe palavras na língua dos homens que possamos usar para agradecer a tudo que Deus faz em nossas vidas. Gente,
Nós respiramos, andamos, falamos. Já é muita coisa. Já é muita coisa. Nós somos um milagre. Todo dia nós somos um milagre. E como é que nós podemos agradecer a um Deus que nos livra de coisas assim estupendas? Quantas coisas, quantos milagres nós vimos acontecer, curas, libertações, transformações de vidas assim que, nossa, eu nunca pensei que fulano fosse se converter, nunca pensei que fulano fosse se melhorar. Quantas vezes nós vimos isso? Nós não temos condições, em palavras, agradecer a Deus. Mas uma maneira que nós temos de agradecer a Deus é através do nosso louvor, o nosso louvor racional, utilizando a nossa razão, o nosso coração, para agradecer a Deus. O louvor é uma maneira de nós agradecermos a Deus. O outro item aqui que eu falei, regozijar nas suas obras, como eu já falei, quantas coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. Louvar a Deus é esquecer-se de si mesmo. Como eu falei, hoje nós temos tantas pessoas no altar do Senhor e simplesmente cantando. Não estão pensando em Deus, estão pensando em si mesmos. Estão pensando em engrandecer o seu próprio eu. Nós temos aí, bom, isso eu posso falar porque é notório, já foi publicado e a pessoa mesma já falou isso. Eu gostava muito do Thales Roberto, achava os louvores dele muito legais, ele tinha uma voz muito legal, até o momento que ele começou a falar diversas besteiras por aí, que ele é a melhor voz do Brasil, de não sei o que lá. Está louvando a Deus? Preocupado em louvar a Deus? Já era. Já foi. Não, ele perdeu isso há muito tempo. Perdeu o temor de Deus já há algum tempo. Eu espero que ele tenha se arrependido, não sei. Mas ele não está preocupado em louvar a Deus, está preocupado em engrandecer a si mesmo. E isso é um perigo que muitos profissionais de música, teatro, dança, correm. Continuando, por que louvar a Deus? Primeira colocação que ele faz, porque ele é digno. Como eu já falei, só a Deus o louvor, só ao Senhor a adoração, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus, não existem outros deuses, tá? Isso aí é o básico, né? Não existem outros deuses, somente a Deus a adoração. Porque fomos criados para louvar ao Senhor. As bênçãos provenientes, porque fomos criados para louvar ao Senhor. Ele faz a referência de Isaías 47:7, porque nós fomos criados para adoração a Deus. Só nós adoramos ao Senhor? Não. Todos os anjos também louvam ao Senhor. Em Apocalipse diz que uma multidão, milhões de anjos ficam louvando ao Senhor. Os querubins ficam ao redor do trono da glória, perto das pedras que cercam o trono de Deus, louvando ao Senhor. E infelizmente também teve lembrei agora, pegando um exemplo clássico, como eu falei desse cantor que infelizmente se perdeu, nós temos Lúcifer, né? Que era, como se fôssemos colocar hoje, ministro de louvor do Senhor. E quando ele andava, as pedras do peito dele saíam louvores. E se perdeu.
Continuando na nossa revista, próximo item, as bênçãos provenientes do louvor. Primeiro item, o louvor opera maravilhas. Quando nós louvamos ao Senhor, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes nós estamos conturbados na nossa alma, estamos passando por alguma aflição, algum problema, e aquele louvor nos vem e nós, assim, começamos a cantar aquele louvor e fica igual aquelas músicas chiclete. E às vezes nós não saímos nem num pedaço daquele louvor, nós só cantamos um trechinho do louvor. E aquilo vai aquietando o nosso coração. Aquilo vai fazendo que nós fiquemos mais calmos, mais centrados. Porque o louvor, ele é levado a Deus. E Deus não deixa o seu louvor à toa. Não deixa o louvor voltar vazio. Deus faz maravilhas, Deus ouve o seu louvor, e quando você canta, quando você louva de coração, Deus ouve o seu louvor e olha para você e vê, o meu filho está em aflição, o meu filho está passando por alguma tribulação. E Deus não é Deus de pedra ou Deus de madeira, de barro. Deus é um Deus vivo. Se Ele está vendo que você está passando por algum problema, Ele ouve o seu louvor e Ele vai te socorrer. Deus não deixa você passar sozinho por tribulações. O louvor traz a resposta divina, ou seja, o que eu acabei de falar, né? Deus ouve o teu louvor e não deixa você simplesmente haver navios. Louvor nos sintoniza com os céus. O louvor, ele nos sintoniza com Deus. Nós estamos louvando aqui e Deus está ouvindo o seu louvor. O nosso louvor de não música, tá? Não dança, música, teatro, qualquer coisa. Mas o seu louvor, a sua adoração de coração, tá? Gente, isso é extrema importância. Não adianta só eu estar blá 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 blá. O blá 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 não funciona. Ele tem que ser o blá 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 com o seu coração, com você com o intuito de adoração. Não adianta você só estar cantando. Isso não tem efeito nenhum. Isso é a mesma coisa que nada, tá? Tem uma anotação aqui. Desde o início, desde o Antigo Testamento, desde que o homem é homem, na verdade, há louvores, são feitos louvores para o nosso Deus. São feitos louvores para adoração. Pouco, eu não sei mais dizer, mas pouco era feito com relação de louvor como dança, louvor como teatro. Mas existiam louvores, principalmente de música, né? De letras e músicas de adoração para Deus. E na Bíblia nós podemos ver isso claramente. Moisés fez, quando atravessou o Mar Vermelho, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, Moisés compôs, tem na Bíblia, anotado aqui, perdão, Êxodo 15, Moisés instruiu ao povo que cantassem louvores ao Senhor. Em Juízes, Débora canta louvores depois da vitória do povo de Deus sobre seus inimigos, depois que Deus os libertou da mão dos seus inimigos. E Débora compôs, que dirá de Davi. Davi, gente, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quantos salmos em adoração ao Senhor Davi fez? Quantos louvores Davi fez? Quantas vezes na Bíblia nós lemos passagens que Davi estava cantando, estava saltando, estava dançando em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor. Perdão.
Então, nós podemos ver que o louvor é uma coisa de suma importância. O exemplo clássico é Davi. Davi, ele, qualquer coisa, ele estava fazendo um salmo, ele estava louvando. Davi, quando no começo, Davi ficava no campo, ficava louvando ao Senhor, ficava adorando ao Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E é como esse Davi, segundo o coração de Deus, é que nós devemos louvar e adorar. O louvor é de extrema importância na vida do cristão. Mas o louvor verdadeiro, o louvor legítimo, não o louvor da boca para fora. Ok? Nós terminamos mais essa lição e eu peço a você que acabou de assistir esse vídeo, você tem um material disponível, quer no físico ou quer na virtual, que você faça o exercício dessa lição. São somente 5 perguntas. Depois que você responder essas 5 perguntas, você manda para mim para eu verificar tudo direitinho, tá bom? Tenha um dia abençoado, sempre na presença do Senhor e louvando ao nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, dia abençoado.